Como fazer gráfico de pizza aqui no Excel. Fala pessoal, bem-vindos a mais uma dica de Excel. Eu sou o Edson e olha só, vou te mostrar hoje como fazer esse gráfico de pizza aqui no Excel. E olha que interessante, eu tenho aqui o total de vendas canceladas em um intervalo de um ano em uma empresa. Eu tenho aqui embaixo em verde as vendas efetuadas que de fato aconteceram e aqui em preto as vendas perdidas. R$ 76.812 foram perdidos de venda em um intervalo de um ano. E do lado aqui eu tenho um outro gráfico de pizza que vai demonstrar por quais motivos aconteceu essa perda de vendas aqui. Então posso ver que o preço do produto fez com que R$ 20.145 fossem perdidos em vendas. Eu tenho aqui que a falta de contato com o cliente significou 35.645 em perdas de vendas nesse ano. E aqui do lado eu tenho outros fatores que definiram as perdas de venda. Então, se eu somar tudo isso aqui, ó, o preço, a falha na entrega, produto devolvido, falta em estoque e a falta de contato, vai totalizar R$ 76.812. Então imagine você conseguir demonstrar isso tudo aqui e chegar no resultado de que a falta de contato com o cliente fez com que a empresa perdesse R$ 35.645 em vendas. Lembrando que esse valor pode ser muito maior. Então, a partir disso aqui, você pode ver que a equipe comercial de vendedores ou quem atende aos clientes precisam de uma atenção melhor, um treinamento diferenciado ou qualquer coisa do tipo. Isso aqui é apenas uma maneira de utilizar o Excel. Se você quiser aprender muito mais, tem um link aqui embaixo para você conhecer o curso completo de Excel online. Então eu vou voltar aqui para a tela normal. Já já eu vou te mostrar também como deixar essa tela preenchida totalmente. E olha só, essa tabela aqui foi a tabela que eu utilizei para criar esse gráfico. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te explicar essa tabela aqui e aí a gente vai criar do zero aquele gráfico com todas aquelas informações aqui, ó. Vou te mostrar como deixar sombreado, deixar essas cores aqui gradiente, vai ficar muito bacana. Então veja que aqui em dados eu consegui filtrar no sistema da empresa, trazer essas informações para cá, que significam o seguinte: no ano de 2021, em relação às vendas do ano de 2021, as vendas efetuadas, que estão aqui nessa segunda linha, significaram R$ 865.546 faturados. As vendas que foram canceladas foram 525.963 e as vendas perdidas 69.575. Então, até para igualar aqui o valor das descrições do que foi perdido, que deu 76.812, eu posso até colocar aqui, ó, 76.812 para igualar isso aqui, beleza? Então vou ter aqui o valor total, e o valor total é o quê? Simplesmente é a soma, ó, igual soma desses três valores aqui, ó. Então eu fecho parênteses, pressiono Enter, vai dar 1.468.321. Esse foi o faturamento do ano de 2021. 59% das vendas foram efetuadas, realmente aconteceram, foram finalizadas. 36% das vendas nesse ano foram canceladas e 5% foram perdidas. Então imagine que alguém peça para você para montar um gráfico e apresentar por quais motivos as vendas foram perdidas, ou seja, esses 5% aqui, o que aconteceu para que essas vendas fossem perdidas. Então, a partir do momento que eu crio essa primeira tabela aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra tabela com os mesmos valores de efetuadas e canceladas lá em cima, colar aqui, e aqui embaixo eu vou descrever os itens que se relacionam às vendas perdidas. Então, por exemplo, a falta de contato com o cliente causou a perda de 35.645 em vendas. O preço do produto, 20.145. A falha na entrega, 9.952. E assim por diante. E aqui embaixo a mesma lógica da primeira tabela lá em cima, ó.
Aqui eu tenho 76.812, foi o total de perdas, né, de vendas perdidas, que é desse primeiro aqui até o último, e do lado aqui eu tenho a porcentagem. Então eu vou te mostrar como criar essa tabela a partir de agora, lembrando que o seu like aqui no vídeo é muito importante para entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. Então olha só, vamos fazer isso aqui do zero agora. Vai ser o seguinte então, ó. Então você filtrou lá pelo sistema da empresa e descobriu que as vendas efetuadas que realmente foram finalizadas foram desse valor aqui, ó, que está em verde, 865 mil. As que foram canceladas, 525 mil. E as que foram perdidas, 69 mil. Então tá tudo aqui. E aí na linha de baixo você cria uma nova linha ali com total e faz lá a soma, ó. Soma, vai somar esses três valores aqui, pressiona Enter, vai dar um total de 1.461.084. Esse valor aqui foi o que foi faturado no ano de 2021. Então, tendo esses dados aqui, você quer saber a porcentagem do que foi efetuado, cancelado e perdido. Então, o que vai acontecer? Clica aqui do lado, igual esse valor de vendas efetuadas dividido pelo total faturado. Pressiona Enter, vai estar lá, ó, 59% das vendas nesse ano de 2021 foram efetuadas. E aí você pode arrastar aqui para baixo, mas aí vai dar erro. Por quê? Porque você tem que travar essa célula aqui de total. Porque quando você arrastar a fórmula aqui para baixo, ele não vai pegar as linhas aqui que estão em branco. Para fazer isso, eu vou entrar na fórmula pressionando F2 e aí eu vou clicar aqui, ó, vou travar essa célula, vou arrastar aqui para baixo. Eu clico nessa seta aqui, ó, preencher sem formatação. Ele vai manter a formatação aqui das outras células. Então, 59% foi venda efetuada, 36% cancelada, 5% foi venda perdida. E desses 5% de vendas perdidas, por que aconteceu? Quais motivos levaram à perda desses 5% que totaliza 69.575? É o que eu vou colocar aqui, ó. Ali embaixo tá diferente, mas eu posso mudar aqui, ó. Vendas perdidas, 76.812. Pronto. Aí muda o valor lá em cima, automático. Então, continuando o raciocínio, ó. Vendas perdidas, 76.812, que significam 5% do faturamento total desse ano de 2021. Quais motivos que levaram à perda desse valor de 76.812. Tá aqui, ó, a falta de contato com o cliente, 35.645, preço do produto 20.145, falha na entrega 9.952, produto devolvido 6.948 e a falta de produto em estoque 4.122. Todos esses valores aqui totalizam R$ 76.812 de vendas perdidas no ano de 2021. Então aqui embaixo eu fiz a soma normal e aqui do lado a porcentagem referente ao total, só que dessa vez o total do que foi perdido. Então a falta de contato com o cliente representa 46% referente ao total de vendas perdidas. Então essa parte é mais introdutória, mas você precisa entender como fazer uma tabela dessas para você criar aquele gráfico. A partir daí, eu vou fazer o seguinte, tendo essa tabela aqui com os dados que definem por quais motivos as vendas foram perdidas, eu vou copiar a linha de vendas efetuadas e a linha de vendas canceladas. Então, vou selecionar lá, Ctrl V e pronto. Agora eu tenho essa tabela aqui, ó. Então, basicamente, a gente precisa do que, ó? Vendas efetuadas aqui nessa linha, vendas canceladas aqui, e aqui embaixo eu tenho que ter o total de vendas perdidas com cada item, cada valor e a porcentagem. Feito isso daqui, a gente vai fazer o seguinte, vou selecionar das vendas efetuadas até a falta de estoque, que é o último item ali, ó. O total que está lá embaixo eu não vou selecionar. E aí eu vou lá em cima
na guia inserir, do lado direito aqui eu tenho o grupo de gráficos. Então eu vou escolher gráfico de pizza e aqui do lado eu tenho essa opção aqui, ó, pizza de pizza. Vou clicar aqui e aí ele vai inserir o gráfico dessa forma aqui. Mas veja que está desconfigurado. Aqui nesse primeiro aqui eu tenho duas fatias maiores e várias outras aqui. Por quê? Porque eu preciso mostrar para o Excel que eu quero, nesse segundo gráfico aqui, definir todas aquelas variáveis que definem a perda de vendas de R$ 76.812. Então, para mim fazer isso, eu vou clicar com o botão direito em cima do segundo gráfico, em cima da segunda pizza aqui, ó, botão direito. Vou lá embaixo em formatar série de dados e aqui desse lado eu vou fazer o seguinte, ó, presta bastante atenção. Aqui em dividir série em, eu tenho posição, valor, percentual e personalizado. Vamos trabalhar com posição. Então deixo posição e aqui embaixo em valores na segunda plotagem eu vou clicar aqui e vou colocar 5. Por que 5? Ó, 5, vou pressionar Enter. E aí eu vou fechar aqui. E por que eu coloquei 5 ali naquele campo? Porque lá na minha tabela, a falta de contato com o cliente, preço, falha na entrega, produto devolvido e falta em estoque totalizam 5 itens, 5 variáveis que eu quero inserir no segundo gráfico. Esses 5 itens aqui, eles definem as vendas perdidas nesse ano de 2021. Por isso que eu coloquei 5 naquele campo. Então, olha só, o gráfico já tomou uma dimensão. Se eu colocar um rótulo de dados, ó, eu clico no gráfico, ó, cliquei no gráfico, aqui vai ter esse botão de mais, vou colocar um rótulo de dados, ele vai mostrar já os valores que eu tenho lá naquela tabela lá, ó. Se eu colocar aqui, ó, rótulo de dados, vou colocar extremidade externa. E aí eu clico com o botão direito em cima de algum dos rótulos de dados, ó, botão direito aqui, vou lá embaixo em formatar rótulo de dados e agora eu vou colocar nome da categoria, ó. Marquei aqui, ó, aqui em cima, nome da categoria. E aí eu tenho lá, ó, vendas canceladas, preço, falta de contato. E aí eu posso clicar com o botão direito novamente, formatar rótulo de dados. Aqui embaixo em posição do rótulo, eu vou deixar na extremidade interna, por exemplo. Pronto. E aí eu vou aumentar isso aqui. Tá tudo bagunçado, ó. Não dá para enxergar nada, mas por quê? Eu vou aumentar ainda esse gráfico aqui, ó. Vou aumentar ele. Se eu clicar aqui dentro, eu posso redimensionar essa parte aqui do gráfico também. Ainda não dá para enxergar nada, mas porque a gente vai configurar tudo isso daqui para deixar conforme o primeiro gráfico que eu criei aqui, ó. A gente vai criar exatamente um gráfico parecido como esse. Então o que eu posso fazer agora? Eu vou clicar aqui na maior área do gráfico, vou lá em cima em formatar, eu vou clicar em contorno da forma, sem contorno, e olha só, agora ele tirou aquela borda em volta do gráfico. Agora eu posso clicar novamente aqui, vou lá em efeitos da forma, sombra, vou colocar uma sombra aqui, ó. E aí o gráfico já começa a ter um visual diferente. Agora eu vou clicar em cima da primeira pizza em qualquer local, dou apenas um clique, vou lá em cima de novo em formatar, contorno da forma, vou deixar aqui, ó, sem contorno. Agora quando eu clicar fora do gráfico, veja que ele tirou aquelas linhas que dividiam cada uma dessas pizzas. Agora eu clico novamente em cima da pizza, vou lá em cima em formatar. Aqui em efeitos da forma, eu posso fazer o seguinte, ó, sombra, posso deixar uma sombra, e aí ele vai dar um efeito bem sombreado aqui embaixo, ó. Presta atenção aqui, ó, cada uma das pizzas, vou com uma sombra aqui embaixo. Você pode clicar na pizza de novo e alterar essa sombra, colocar essa aqui, por exemplo, ó. Pronto. Aí alterou, já deu um efeito sombreado aqui. E aí no título do gráfico, eu posso colocar algum título. Posso colocar qualquer título, vou deixar assim. No primeiro gráfico que nós temos aqui, ele está aqui com as letras maiores
tem uma legenda lá embaixo e tem essas cores gradientes aqui, ó. Então vou te mostrar como fazer isso aqui. Vou fazer assim, ó. Eu clico aqui nessa cor laranja 2 vezes. Então dei 2 cliques, ó. 1, 2. Aí eu vou selecionar somente essa parte aqui. Vou lá em cima em formatar, preenchimento da forma. Vou escolher um amarelo aqui, por exemplo. E aí, lá em preenchimento da forma ainda, naquela parte de baixo eu tenho gradiente. E aí eu posso escolher qualquer gradiente que eu queira, ó. Vou escolher esse aqui. Aí eu faço a mesma coisa com as outras fatias aqui no gráfico, ó. Dou 2 cliques, vou lá em preenchimento da forma, gradiente, escolho aqui o gradiente. E aí ele vai alterando, ó. 2 cliques, preenchimento da forma. Aí eu escolho a cor que eu quero, preenchimento da forma novamente, gradiente. Eu vou escolher o gradiente que eu quero. E aí ele vai tomando uma visualização bem melhor aqui. No segundo gráfico a mesma coisa. Ó, 2 cliques na fatia que eu quero alterar a cor, vou lá em cima, coloco um vermelho, por exemplo, volto em preenchimento da forma, gradiente. Aí eu escolho o gradiente que eu quero. Aqui é a mesma coisa. Aqui é uma questão mais de escolha visual mesmo. Você achar melhor aí para o seu gráfico. Vou selecionar as outras aqui. Vou até aumentar esse gráfico um pouco mais aqui, ó. Aumentei o gráfico para melhorar. Agora sim, eu consigo clicar e vou alterando aqui conforme eu quiser, ó. Lembrando que você tem outras opções aqui, ó, a partir do momento que você escolhe a cor, lá em preenchimento da forma gradiente, aqui embaixo você tem outras opções de gradiente mais escuro. Então vou continuar aqui com o mesmo gradiente que eu estou utilizando em todas as fatias, ó, marquei aqui, gradiente, tá lá. O gráfico está tomando forma agora. Então, se eu clicar em qualquer um dos rótulos, veja, ó, vou clicar fora, vou clicar aqui, ó, em outra, aí eu vou lá na página inicial, vou deixar como negrito, aumentar um pouco a fonte, pronto. Agora é o seguinte, eu vou clicar com o botão direito em qualquer rótulo de dados, vou lá embaixo em formatar rótulo de dados, e aí eu vou tirar aqui, ó, nome de categoria. Por quê? Geralmente quando você inserir o rótulo de dados vai ter só valores. E lá embaixo a legenda, ó. E a legenda eu posso clicar na página inicial, deixar como negrito, aumentar essa fonte também. Aumentei demais, pronto, reduzi aqui. Só que é o seguinte, às vezes alguma cor pode interferir aqui no raciocínio. Por exemplo, esse vermelho aqui, ó, do segundo gráfico, 20.145, 6.948. Eu posso mudar essa cor, vou deixar aqui um, sei lá, um verde mais escuro, ó. Coloco o gradiente, pronto, um verde mais escuro. Mas mesmo assim eu tenho um verde aqui e um verde do outro lado. Você pode colocar os nomes também das séries. Então eu clico no rótulo de dados com o botão direito, vou lá embaixo em formatar rótulo de dados, vou colocar aqui, ó. Vou marcar essa opção de nome da categoria. E aí lá no gráfico veja que está o nome da categoria, ponto e vírgula e o valor. O nome da categoria, ponto e vírgula e o valor. Nome da categoria, ponto e vírgula e o valor. Você pode mudar isso aqui embaixo em separador. Vou clicar na seta, vou colocar espaço. Aí lá no gráfico, ó, veja que ele tirou o ponto e vírgula. Ficou o nome da categoria e o valor agora. Posso clicar aqui, colocar nova linha também. Bom, feito isso daqui, a gente pode fazer o seguinte. Tá criando forma aqui o gráfico, hein? Vou lá em cima em exibir, vou tirar a barra de fórmulas. E aí eu clico fora do gráfico. E eu vou ter aquela opção de títulos também para tirar. Então vou desmarcar lá. E aqui embaixo, onde está a minha câmera, eu vou deixar o zoom de 100%. Então se o seu zoom estiver lá 70%, clica no sinal de mais até ficar em 100%. E aí você vai lá em cima, lá do lado direito, lá em cima, naquela setinha de opções de exibição da faixa de opções. Clique em ocultar automaticamente. E aí você traz o gráfico aqui, ó, para o lado direito, aqui embaixo mais ou menos.
E aí vai lá do lado esquerdo do gráfico, quando tiver essa setinha aqui, arrasta para a esquerda, arrasta para cima também, e aí você vai ter o gráfico assim, em forma de tela cheia para você demonstrar. E aqui nesses rótulos, ó, você pode clicar no preço, por exemplo, ó, clica no preço, arrasta mais para o meio, clica aqui na falta de contato, arrasta aqui mais para cima. Nas vendas canceladas lá, a mesma coisa, ó, pode posicionar aqui no meio da fatia. Pronto. Agora você consegue demonstrar aí de forma bem bacana no gráfico de pizza que das vendas aqui tá outra, mas você pode dar 2 cliques aqui, ó, e digitar perdidas. E aí você consegue demonstrar então que das vendas perdidas totalizam R$ 76.812. O preço do produto representa isso, a falta de contato com o cliente é a maior fatia, representa esse valor. E aí você tem outros indicadores também, como a falta em estoque, produto devolvido e falha na entrega. Bom, esse foi um vídeo para você fazer um gráfico profissional de pizza. Espero que você tenha gostado, tenha te ajudado. Eu fico por aqui e até a próxima.